O nosso assunto de hoje é sobre como o Supremo Tribunal Federal e seus membros estão se preparando para a chegada do novo ministro, Cássio Marques. O que eles estão fazendo e como estão se preparando para isso. Seja muito bem-vindo ao canal Conversa Patriota Brasil, um canal de opinião sobre assuntos políticos e econômicos do nosso país. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, para chegarmos aos 1000 inscritos. Somos um canal novo e peço que você ajude o canal a crescer. Se você gostar dos vídeos, deixe o seu like ou dislike. Comente os vídeos, eu gosto muito dos comentários e respondo a todos. E acione o sininho para ser avisado dos novos vídeos que são postados sempre ao meio-dia. Com a chegada do novo ministro, o ministro Cássio Marques, ao Supremo Tribunal Federal, com a sua posse marcada para o dia 5, o STF começa a fazer certos arranjos para o novo ministro que está chegando. O principal deles, e que eu venho a destacar aqui nesse vídeo, é uma proposta, um ofício, do seu Gilmar Mendes, solicitando que seja mudado o regimento interno, com urgência, o regimento interno do STF, com a seguinte mudança, que os juízes do STF, os ministros, tenham menos autonomia para agir monocraticamente, tendo que passar ou pela turma, primeira ou segunda turma, ou pelo pleno do STF, dependendo do assunto. Então, nós temos a matéria aqui do consultor jurídico, conjur.com.br, do dia 21 de outubro desse ano, às 22h43, com o seguinte título: Gilmar Mendes propõe mudança no regimento interno do Supremo. Essa mudança, algumas pessoas já comentaram que seria uma boa mudança, que evitaria excessos, essas coisas todas. De certa maneira, até concordo, mas também tira aquela autonomia do juiz dele pegar e fazer, conceder um habeas corpus ou alguma outra matéria, monocraticamente, impedindo assim que ele tome grandes decisões que possam inclusive ajudar o nosso país. Vamos ver então o que diz. Gilmar Mendes enviou proposta de mudança ao regimento interno do STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta quarta-feira, 21/10, ofício ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, com a proposta de alteração do regimento interno do tribunal. As mudanças propostas por Gilmar Mendes buscam acrescentar dispositivos e dar nova redação e outros. Segundo o ministro, explica no ofício, a ideia é de que as mudanças reforcem o espírito de coletividade do STF e resguardem a segurança jurídica e a celeridade na tramitação dos recursos e ações ordinárias submetidas à Corte. Porque existem ações ordinárias e extraordinárias. Uma das mudanças diz respeito às medidas cautelares determinadas monocraticamente. Segundo a redação atual do artigo 21, inciso 5, do regimento, a determinação de cautelares por relator deve ser referendada em plenário, mas não há prazo para isso. Uma proposta de alteração regimental já apresentada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, então prevê que tais cautelares, uma vez determinadas, devem ser imediatamente submetidas ao colegiado, mas elas só produzem efeito após terem sido liberadas para referendo.
A proposta de Gilmar Mendes prevê uma regra de trânsito para as decisões já proferidas, caso as alterações sugeridas por Toffoli e Barroso sejam confirmadas. Assim, Gilmar sugere a inserção do parágrafo 6º, do artigo 21 do Regimento Interno. Parágrafo 6º, proposto, as medidas que trata o inciso 4º do caput cautelares que tiverem sido proferidas antes do inciso da vigência da nova redação do inciso 5 do caput, deverão ser submetidas ao plenário ou à respectiva turma para referendo em até 180 dias. Agravo regimental. Outra mudança proposta pelo ministro é a alteração da redação do dispositivo 317 do regimento. A alteração na qual o parágrafo 2, inciso 4. Parágrafo 2. Agravo regimental será protocolado nos próprios autos, sem requerer outras formalidades, submetido ao protocolador do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do plenário ou da turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto. Inciso 4. O agravo regimental não terá efeito suspensivo, salvo quando interposto contra decisões monocráticas que ordenem a remessa aos autos, a instâncias inferiores, por reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal em inquérito e ações penais originárias. Na justificativa do ministro Gilmar, aponta que na esteira das decisões de devolver ao plenário a competência para o julgamento dos processos criminais originários, sua proposta busca garantir as manifestações do colegiado em decisões de declínio das competências proferidas no âmbito dos inquéritos e das ações penais que transmitam no STF. O ministro alega que tem identificado inúmeros processos nos quais o declínio da competência é realizado a partir de decisão monocrática do relator, com baixa imediata nos autos, mesmo diante da interposição de recursos pelas partes prejudicadas. Nos casos em que o colegiado, ao apreciar o recurso da parte, entenda pela incompetência do juízo indicado pelo relator ou mesmo pelo arquivamento das investigações, a audiência de efeito suspensivo tem causa prejuízo aos recorrentes. Isso porque, após a baixa dos autos, o processo tramita normalmente, inclusive com a apresentação e o recebimento de denúncias e a imposição de outras medidas relativas de direito que são indevidamente publicizadas, explicou o ministro. Assim, propõe a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental em casos monocráticos, referente ao declínio de competência. Outro problema identificado pelo ministro é que nesses mesmos feitos, os recursos são desentranhados do processo e protocolados na classe petição. Diante desse, Gilmar Mendes propõe que, então, que o agravo regimental seja processado nos próprios autos do processo, independente da atribuição de efeito suspensivo, permitindo economia processual e impedindo a criação de novos incidentes em outros aparados. Tem um monte de linguajar aqui jurídico, que
nos leva a pensar: será que essa proposição, né, do ministro Gilmar Mendes também não é só um artifício, né, para impedir futuras atuações, né, do ministro que está entrando, né, do Cássio Marques, né, que como patriota talvez resolva julgar alguns atos futuros, algumas coisas para beneficiar o Brasil, né, permitindo, por exemplo, certos monocraticamente algumas coisas que, né, que também foram monocraticamente proibidas ao presidente da República, como a indicação do diretor da Polícia Federal, né? Será que ele não poderia, num futuro, quem sabe, né, agir contra decisões de outros ministros? Né? Eles estão tentando, vamos dizer assim, controlar tudo que se passa dentro do Supremo, né? Ou pela turma ou pelo plenário, que seriam 10 contra 1, né? Se formos pensar assim, né? Eles não estão muito confortáveis, né? Embora apareça na mídia aí, né, que eles está todo mundo bem, está todo mundo muito bom. Não, eles não estão confortáveis com um ministro entrando agora, né, indicado pelo presidente Bolsonaro. Não foi um ministro evangélico, como o presidente tinha falado no início, né, terrivelmente evangélico, né, mas foi um ministro que é organizado, é conhecido por ser muito sucinto nas suas decisões, nos seus votos, ter uma produção muito rápida dos processos, ser né, foi um desembargador que tinha uma produção em processos muito grande, né? E isso está deixando os ministros desconfortáveis, porque, como a gente já viu, todo mundo já viu aí em vários julgamentos que são transmitidos, um ministro leva 1h30, 2 horas, até 3 horas num voto, né? Quem sabe o ministro que está chegando não leve 15, 20 minutos, 30 num voto. Daí vai deixar todo mundo mal, né? E eles não estão confortáveis com isso, né? E estão pensando em como atrapalhar talvez a vida do ministro que esteja entrando. Mas não adianta, porque agora ele entra, toma posse, né, e fica um bom tempo, né, no tribunal. E o presidente Bolsonaro ainda vai ter a oportunidade nesse mandato de indicar mais um ministro, né, que vai ter mais um ministro que vai sair. E se for reeleito, como nós esperamos que seja em 2022, são mais 2 ministros. Então, no total vão ser 4 ministros, se tudo ocorrer naturalmente, se não houver nenhum imprevisto aí, né? E saia um 5º, né, ministro, por motivo de doença, alguma coisa assim, né? Então, eles já estão vendo que estão perdendo terreno, né? E já estão se preparando, né? Vamos aguardar dia 5 agora, vamos torcer para a posse e vamos ver realmente, né, ao que o ministro Cássio Marques veio, né, porque ele logo quando chegar já vai ter a chance de começar a atuar e a mostrar ao que veio, né? Então esse era o nosso vídeo para hoje, pedindo a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que nos ilumine e guarde, né, que nos dê muita saúde, em primeiro lugar, muita paz e muita sabedoria. E mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, o seu dislike, né? Deixe o seu comentário, que é muito importante, e acione o sininho para ser avisado dos novos vídeos que são sempre postados ao meio-dia. E nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Este é um canal novo, né? Estamos tentando chegar ao maior número de patriotas possível. E até o próximo vídeo.